chegarem tudo e falar. Vai prestar atenção, quem está muito bem, quem não está que tivesse, se calhar ainda bem, mas está tudo obrigado. António, Vamos, Costa, bem? Bom, então, boa noite a todos, obrigado por estarem aqui, não é? Mais uma vez. Muito obrigado ao Paulo pela prontidão com que acedeu a vir aqui à Associação Gandaia falar do seu último livro. Eu suponho que seja o último livro, não? Sim, sim, é. Este está aqui, uma casa de Mossul. Como sabem, Mossul é uma das principais cidades do Iraque, onde em 2016 e 2017 houve fortes bombardeamentos, não é? Para expulsar o Daesh. E foi exatamente aí que o Paulo esteve, penso que em 2017, não é? Sim, foi no verão há 2 anos, 2017. Portanto, e foi aí, este livro resulta, de facto, da experiência aí dele e, portanto, é um livro muito forte, muito... E, no fundo, era um bocadinho isso que o Paulo... Nós esperamos que o Paulo partilhe connosco a viagem dele por estas zonas, ver aqueles bombardeamentos, o resultado disso. Mas eu, curiosamente, em 4 anos e meio de lá, li sempre os livros antes e, por falta de tempo, etc., não consegui ler. Vou ler. Eu conto a história toda. Mas, entretanto, temos a sorte de termos connosco a Luísa Costa Gomes, uma grande amiga do Paulo, e, portanto, será a cargo deles os dois que a sessão fica. Ou seja, eu hoje estou de férias, o que é excelente. E, portanto, mas é a sessão habitual, informal, etc. Não é? Há aqui uma questãozinha só. Estas sessões às vezes vão até à meia-noite, porque a malta quer perguntar coisas. O Paulo tem que sair mesmo às 11 horas, tem que estar às 11h30 no aeroporto, portanto 11 horas é impreferível o fim do nosso tempo. Não nos ocupo mais tempo. Muito obrigado, Luís, e muito obrigado, Paulo. Eu não preparei nada, fui confrontada com o facto de feito accompli e é apresentado no livro do Paulo. Acho que fui eu que me lembrei, de facto, de pedir ao Paulo que cá viesse, pela simples razão de que tenho por ele uma admiração extraordinária e que é baseada na inveja. Isso é muito mal. Porque ele faz coisas que eu adoraria fazer se fosse outra pessoa, como dizia o Leão. Se eu fosse outra pessoa, com certeza que faria. E tem, de facto, uma obra como jornalista, como repórter e como escritor completamente extraordinária. É um grande escritor de viagens. Este livro que aqui está, que se chama Extremo Ocidental, é constituído por uma série de capítulos ao longo de toda a costa portuguesa. E aí se vê não só as grandes qualidades do Paulo como viajante, também como escritor, ou seja, como grande observador da realidade concreta, das histórias que vão aparecendo. E essas grandes capacidades, eu acho que neste último livro, Uma Casa no Sul, aparecem em todo o seu esplendor. Deixem-me só dizer que tenho pena que não esteja mais gente, que as pessoas não tenham... Só para dizer, tenho pena que não esteja toda a gente. Que toda a gente não tenha lido o livro, porque é de facto uma experiência extraordinária a leitura deste livro, por várias razões. A primeira é porque o Paulo, pura e simplesmente, achou que não havia nenhum jornalista que se chegasse ao Daesh e, portanto, ele achou, porque não eu, não é verdade? E atirou-se para uma aventura extraordinariamente perigosa, esteve para ser raptado, enfim, várias vezes, numa situação de guerra a poucos metros, a poucas centenas de metros, estava ainda na cidade. Mas aquilo que me interessa mais no livro são duas coisas. A primeira é que é uma experiência radical, vamos dizer assim, mas que é escrita com o espírito de um escritor. Ou seja,
aquilo que o Paulo procura, na realidade, não são exatamente os factos, mas os factos que, de certa maneira, fazem trabalhar a imaginação. Ou seja, os factos mais dramáticos do ponto de vista ficcional. E por isso é um livro que não é só uma reportagem, embora haja reportagens completamente extraordinárias, mas é um livro que fica a trabalhar na nossa cabeça pela qualidade da escrita, ou seja, pela qualidade da imaginação, da capacidade de nos pôr diante da nossa vista aquilo que nós só podemos imaginar. A outra razão é que o livro do Paulo é extraordinariamente honesto. Isso não é muito comum entre jornalistas que procuram, de certa maneira, ou impor alguma agenda, muitas vezes não política, mas moral ou ideológica. Aquilo que o Paulo escreve é aquilo que ele sentiu, é aquilo que ele viveu. Seja ou não politicamente correto, seja ou não aquilo que as pessoas estão à espera. E isso dá uma autenticidade e uma veracidade à escrita que é, para mim, a da verdadeira coragem. Que é, para além de estar lá, ainda por cima de dizer, de facto, aquilo que viu, sem esconder e sem dourar a pílula, de certa maneira. Portanto, sem ter, de certa maneira, pena do leitor. Pronto, eu já disse aquilo que tinha a dizer em relação ao livro. Para mim, é um livro impressionante, por muitas razões. É um livro muito importante, que eu acho que não teve ainda virá a ter, não teve ainda a recepção que merece. E por isso, de facto, o livro não é apenas mais um livro, não é mais uma coisa, não é mais uma brincadeira, não é mais. É uma experiência, de facto, muito vital e muito importante, que nos põe em contacto com o horror, com aquilo que é hoje, de facto, a personificação do horror. E nós temos muitos horrores, estamos muito habituados, muito calhados no horror. E pronto, e aquilo que eu começava por perguntar ao Paulo tem a ver com, no fundo, tem a ver com a tua carreira de repórter de investigação, de jornalista, que tem várias décadas no público, não é? Por exemplo, em outros jornais. Gostava que falasses um bocadinho dessa tua carreira e de que maneira é que te foste, de certa maneira, passando para uma visão muito mais pessoal, que tivesse sempre essa atitude, mas uma visão muito mais pessoal e autoral do jornalismo, e depois esta última incursão na fronteira de certa maneira, fronteira do possível. Sim. Bem, boa noite a todos e obrigado por terem vindo e obrigado pelo convite à Associação Bandai, obrigado à Luísa Costa Gomes e pelas simpáticas palavras, e que é uma coisa que muito me honra ela ter gostado do meu livro. A Luísa é uma fã de sonho, é a fã que qualquer um gostaria de ter, e por isso é algo que me honra e me deixa contente. Ela podia estar aqui horas a dizer no meu livro que eu estará aqui a saborear. Podes continuar se quiser. Quanto a pergunta, em relação a este livro, começando pelo livro, como é que isto surgiu, porque é que eu decido, isto também tem a ver com como é que eu passo do jornalismo ou de escrever em jornais para escrever livros. Isso é uma história que provavelmente todos conhecem e todos percebem o que é que isto acontece. É fácil de perceber que, ou se vocês lerem um livro, que este tipo de jornalismo, digamos, este tipo de escrita que eu faço, é cada vez menos possível nos jornais.
houve um período em que era possível, em que eu escrevia, por exemplo, este outro livro, que é uma espécie de relato dos últimos 25 anos das várias guerras onde eu estive, como jornalista. Quase tudo o que está aqui é baseado em reportagens que eu fiz na altura, portanto, desde 1991, que eu comecei a ir, quando eu comecei a minha carreira como jornalista, e comecei a trabalhar no público, e foi quando o público começou também, o público árabe, precisamente em 1990, e eu começo, e ao mesmo tempo é um período especial também na história, digamos, porque é quando ao queda do muro de Berlim, começa acaba a Guerra Fria, começa um novo período. Portanto, eu começo o meu trabalho como jornalista nesse período em que começa o público, começa uma nova fase, digamos, na história humana. E eu, desses 25 anos, estive praticamente em todas as guerras, todos os conflitos, ou todos os grandes momentos importantes históricos, que no fundo são guerras, não é? Porque se nós começarmos a pensar, grande parte dos momentos decisivos na história humana são momentos violentos, são guerras ou conflitos. Não? Quando as coisas correm bem, não se faz história nem se faz jornalismo. E eu acabei por estar nesses sítios todos. Portanto, isso também diz muito do que era o jornalismo, do que se podia fazer e do que era o jornal onde eu trabalhava, que era o Público, que era um jornal que sempre apostou muito nisso. E, portanto, foi possível eu ir como enviado especial para o Iraque, para o Afeganistão, para o Sudão, para a Chechênia, para a Argélia, para a Líbia, para o Egito. Todos esses grandes conflitos dos últimos 25 anos, praticamente estive neles todos. E daí eu ter, a certa altura, achado que valia a pena escrever este livro, porque não havia muita gente que tivesse tido esta experiência de ter estado nestes locais tão importantes e de viver as coisas. E ainda por cima tendo relatos e tendo notas, e um grande baú cheio de blocos de notas com as notas que eu fazia, todas essas viagens, para tinha isto tudo registrado. Hoje em dia, um jovem jornalista que começa hoje a sua carreira não vai poder fazer isto, nem pode, não vai, não é enviado especial para lado nenhum, já não compensa. Este livro que está aqui, que a Luísa falou, A Casa em Mossul, foi há 2 anos, portanto, no verão faz agora 2 anos, foi precisamente em junho, julho de 2017. Eu era o único jornalista lá. Portanto, em Mossul, que eu saiba, não havia mais nenhum jornalista. Nem jornalistas independentes como eu, nem as grandes cadeias internacionais e de agências e televisões, etc. Portanto, já ninguém se interessa, já não compensa, em termos financeiros, até não compensa, isto fica muito caro fazer este tipo de reportagem. Está nestes sítios, as pessoas não imaginam, mas isto mesmo que sejam países baratos, que são países pobres, as coisas são baratas normalmente, num período de conflito o mercado funciona e as coisas disparam e é preciso pagar a tradutores e guias e carros e tudo custa uma fortuna e, portanto, já não compensa e, portanto, os jornais já não apostam nisso e, portanto, hoje em dia já não se faz. Os jornais já não fazem este tipo de trabalho. E, portanto, a minha passagem para os livros tem um pouco a ver com isso, ou seja, eu queria continuar a fazer isso, eu próprio tenho a minha evolução pessoal, não é? O jornalismo, pelo menos o jornalismo em Portugal, eu acho que já teve um pingo de qualidade e agora está em fase decrescente e se falar do jornalismo internacional é claríssimo. E eu não queria também ser solidário nessa decadência, né? Quer dizer, eu não tinha que cair também só porque os jornais decaem. E, portanto, eu quero continuar a fazer o que eu quero fazer, continuar a evoluir, fazer cada vez melhor. E neste momento, se isso é possível fazer, é apenas através do livro. E a pessoa conseguir alguns apoios, que é o caso deste livro, tem um apoio de uma fundação. E esta é a única forma hoje em dia de se conseguir fazer este tipo de trabalho. É assim, com o apoio financeiro de alguém, e depois com muito esforço pessoal, e depois tentar fazer isto num livro e não através dos jornais, das televisões, etc. Este livro em concreto é passado em Mossul, e chama-se Uma Casa em Mossul, porque eu fui para lá viver, digamos, durante um curto período, é certo, mas tive a minha casa, o sítio onde eu dormia, onde eu estava, em Mossul Ocidental, que era a zona de Mossul, está dividida em 2 partes, divididas pelo rio Tigre, e a Mossul Ocidental, a Mossul Oriental foi onde as forças iraquianas, com a ajuda dos americanos e das forças internacionais, venceram o Daesh mais rapidamente, portanto há meses que já estava libertada, digamos. Mossul Ocidental não, os combates ainda prosseguiam nesta altura, portanto em julho de 2017. E eu vou para lá precisamente quando esta parte da cidade ainda está, além de estar completamente destruída pela guerra, totalmente destruída, né? As pessoas
Quem sabe, compara-se com a única comparação parecida pela cidade de Hiroshima. Mas nem Hiroshima estava tão destruída. Portanto, era a cidade completamente arrasada, porque foram bombardeamentos, a seguir bombardeamentos, sobre conflitos internos. Portanto, já foi destruição sobre destruição. A cidade estava totalmente irreconhecível. Não havia edifícios, nem havia ruas, havia montes de escombros, havia cadáveres, havia histórias incríveis de pessoas, dramas humanos, e as pessoas que fugiram e as que ficaram até ao fim, porque foram obrigadas a ficar. A certa altura aquilo funcionou como escudos humanos, né? Uma quantidade de pessoas. A cidade chegou a ter 3 milhões de habitantes, mas foram saindo, e a certa altura o Daesh encurralou aquelas pessoas que ficaram e usou-os como escudos humanos, eles não podiam fugir a partir de certa altura. Portanto, há as histórias todas dessas pessoas. Isso é o que acontecia, portanto, em Mossul Ocidental, na época em que eu fui para lá viver. Há quem vai viver para sítios mais divertidos, de férias, Punta Cana, assim, mas pronto. Mas eu escolhi as minhas férias de julho e passar neste sítio. A temperatura estava amena, estavam cerca de 52 graus. Portanto, era uma coisa de umas férias de sonho. Porquê é que eu fui para lá? Sim, eu fui. O título do livro tem a ver muito com isso, com a casa, porque dou importância. Por um lado, à casa onde eu fiquei. Isto aconteceu porque, portanto, a partir do momento em que eu decidi ir para lá, escolhi a altura, estive à espera da altura possível para ir, ou seja, eu vou na altura em que a cidade é oficialmente declarada libertada. Isto foi a 10 de julho que o governo do Iraque declarou que a cidade estava libertada. Mas era mentira, não estava nada a ver. Eles declaram isto quando querem que não haja mais ninguém a ver, não haja mais jornalistas nem nada, para então poderem fazer as matanças finais. Não é? Acontece muitas vezes isto nas guerras. Há um período final em que é preciso fazer uma espécie de trabalho sujo, não é? Que é preciso eliminar os restos. Quando estes restos geralmente são famílias, são crianças, é preciso matar muita gente sem que haja testemunhos. Portanto, a cidade estava nessa fase. Mas já era possível ir, porque como estava oficialmente libertada, portanto, já oficialmente era possível, sei que muito difícil chegar lá, porque nessas zonas é tudo burocrático. A pessoa pensa que um país como Portugal é muito burocrático, mas numa zona de guerra a burocracia é uma coisa infernal, não é? Porque cada zona é controlada por um chefe, por um movimento. Há os curdos, há uma zona curda, há a zona controlada pelos iraquianos, há a zona controlada pelas forças internacionais. Está tudo subdividido, cada um tem os seus comandantes, há checkpoints na estrada para chegar de Erbil a Mossul, que Erbil é a cidade onde se pode chegar de avião, né? Que são cerca de 80 km. Demora um dia inteiro de viagem e é preciso não sei quantos passaportes para mostrarem todos os checkpoints passados por entidades diferentes, etc. Era muito difícil ir, mas teoricamente era possível. Eu fui lá pela primeira vez, conheci um rapaz que estava lá, que todos os dias vinha para a margem oriental porque ia para a universidade estudar, mas que vivia em Mossul Ocidental, em plena zona da guerra. E eu falei com ele, que falava inglês, e ele teve a contar a sua história, etc. E depois acabou por dizer, se eu quisesse ir para lá, poderia, e ficava a viver na casa do pai dele. O pai tinha uma casa, uma quinta, em Mossul Ocidental, e tinham todo o gosto em que eu ficasse lá, e ele então podia trabalhar comigo como tradutor. Tinha um amigo que tinha um carro, e portanto podia ser o meu motorista de táxi, e tinha a casa do pai onde eu podia ficar alojado, tudo por $150 por dia. Isto é uma coisa, uma pechincha total naquela zona, onde eu estava a pagar $300 por dia a um táxi, mais 300 a um tradutor, portanto era tudo assim. Aquele preço, porque eles fazem este preço porque não sabia os preços que se praticavam, não é? Porque não havia jornalistas lá, ele pensou que era um bom preço. E era, para aquela zona, é muito dinheiro. E pronto, lá combinámos isso, eu voltei a Erbil, onde estava alojado, e então, dias depois, fui para Mossul e consegui então encontrar-me com ele, atravessar para o lado do ocidental e ficar instalado então nesta casa. Instalado, portanto, como a Luísa estava aqui a adivinhar, é uma maneira de dizer, porque eu só lá fiquei realmente a dormir na casa à primeira noite. A primeira noite tudo bem, o pai era super simpático, estava lá várias famílias, porque a família dos irmãos deste Khaled, que era o meu amigo, Khaled tinha 25 anos, já tinha 5 filhos e uma mulher de 25 anos também, mas estava a preparar-se para casar com o próximo, levar para casa uma outra mulher. Isto é outra história que vos posso contar depois, se quiser. Mas a casa era fantástica, tinha uma quinta e ficava no sul ocidental, rodeada ainda de zonas controladas pelo Daesh, por todos os lados. Uma aldeia que estava em frente ainda, os Daesh estavam lá. E de facto eu pude lá ficar então alojado. Tinha uma
sala com ar-condicionado. Porque à noite estava um pouco mais fresco, é verdade, estavam 47 graus, cerca de 47 graus à noite. E portanto, dormir fora daquela sala era insuportável. Mas a sala tinha ar-condicionado, tinha uns tapetes e as pessoas, dormíamos todos lá, os homens, todos, o pai, os irmãos, etc. Mas na segunda noite, o meu amigo Khaled veio dizer-me que estavam a conversar, o pai e tal, e achavam que iam mudar-me para outro sítio, melhor para mim. Melhor, porque ali não tinha muita vontade, até para trabalhar e para eu poder estar à vontade de ter as minhas coisas de trabalhar, então ia-me pôr-me noutra sala. Eu desconfiei que aquilo não era boa coisa, não se incomodem, eu estou muito bem aqui, eu posso trabalhar perfeitamente, eu gosto, não, mas é melhor ir para outro sítio. E já tinha visto eles estarem de facto ali com uma mangueira a limparem a bosta de cavalos que havia no pátio lá do outro. Mas tinha uma suspeita de que era para mim e era mesmo. Portanto, às 8 da noite o pai veio ter comigo, Mr. Paulo, e tinha que sair, né? E para ir então era o sítio, era ao ar livre, não é? Era cá fora, onde estavam os cavalos, ou então aqui, tiraram os cavalos para lá, puseram lá uma mesa de plástico e uma cama que eles tinham sem colchão, só com cima da tábua, depois. E pronto, então eu podia ir para lá, era o meu sítio, e foi aí que eu fiquei realmente a dormir em todo o tempo. A minha casa em Monsul era isto. Eu tinha que dormir, portanto, 47 graus à noite, moscas, mosquitos, os cavalos, claro, vieram logo, que era o sítio deles, voltaram logo, eu com os suados pela mesma cara. E depois cães selvagens, centenas de cães horríveis a ladrar à minha volta. E era aí que eu ficava. Eu não percebi porque é que eles me puseram fora de casa logo, porque eles de facto notava-se que ficaram um bocado com o peso da consciência por me terem imposto ali. Portanto, depois eu ouvi-os lá todos contentes a jantar, lá dentro, e eu sozinho cá fora, sem comer e sem água, né? Porque aquilo, com aquela temperatura, é preciso estar permanentemente a beber água. Eles vinham-me trazer água, mas às vezes esqueciam-se, né? Eu estava ali a morrer de sede. Mas depois de jantar, alguém vinha com um tabuleiro trazer-me os restos do jantar deles, e vinham, ou era o pai, ou um dos irmãos, e claro, não falavam inglês, mas ficavam ali um bocado fazendo companhia, a falar árabe comigo, a tentar falar meia hora, porque de facto notava-se que eles faziam um bocado de impressão que eu estivesse ali sozinho, naquelas condições, mas só muito mais tarde é que eu percebi, depois falando com o Khaled, porque é que isto aconteceu, porque é que eles me puseram fora de casa. Porque eu não podia estar na mesma casa onde as mulheres da família estavam. A primeira noite eles lá esconderam as mulheres não sei onde, mas depois as mulheres tinham que estar a fazer a sua vida normal, que era ali, e portanto eu não podia estar debaixo do mesmo teto que a senhora, a mulher e o pai dele, que era uma senhora imensamente gorda, mas que era um perigo para mim, se eu gordisse, ou ela a mim, não é? E portanto, atenção que isto não é uma família do Daesh, isto é uma família moderada, que eram inimigos do Daesh, que achavam que os Daesh, o Estado Islâmico, eram horrivelmente conservadores, e tratavam mal as mulheres e tal, e eles não. E portanto eu tive que ficar a dormir na rua por causa disso, porque as mulheres não me veem. Portanto, todo o tempo que eu estive a dormir, entre aspas, não dormi nem um minuto, né? Como é lógico, né? Durante este tempo todo, mas tive que ficar ali. E depois, todo este tempo que eu... No teu livro, tu estás sempre muito atento à situação das mulheres. Sim. Cultura, vamos dizer assim. E um dos momentos mais, que tu me contaste, mais dramáticos e emocionantes para ti, foi justamente o momento em que havia aquela caminhonete cheia de mulheres. Sim. Sim. Eu sou sempre atento porque isto é de facto um problema dramático em todo o mundo muçulmano, a situação das mulheres. É uma coisa que não há que esconder, é mesmo claro que nós podemos dizer que nem todos os muçulmanos são terroristas, tudo isso é verdade, não podemos embarcar nessa generalização que se faz de que os muçulmanos são terroristas, porque isso é um absurdo, há milhões de muçulmanos em todo o mundo, são pessoas normalíssimas, pacíficas, ótimas pessoas, e não tem nada a ver com terrorismo, nem eles têm a ver, nem simpatizam com esses movimentos, nem nada disso. Agora, de facto, a situação da mulher, sim, é comum a todo o mundo muçulmano, com exceções e pessoas mais progressistas, mais modernas, em todos os países existe, alguns, principalmente na Turquia, na Jordânia, mas a esmagadora maioria no mundo muçulmano, de facto, as mulheres têm uma situação, são maltratadas, são discriminadas, não têm direitos, não podem trabalhar, não podem sair,
E, portanto, isto existe, e aqui Mossul é uma cidade muito conservadora. Aliás, não é por acaso que a população recebeu bem o Estado Islâmico quando eles chegaram. Claro que depois arrependeram-se, mas na altura foram bem-vindos, foram recebidos com aplausos e não houve resistência nenhuma quando o Estado Islâmico chegou à cidade. Portanto, a população em si é muito conservadora. E, portanto, mesmo com esta família, grande parte até das histórias que eu conto no livro tem muito a ver com isto e com esta história que vos contei agora, porque é que eu tive que sair de casa, e outras, porque é que o mestre Khaled, entretanto, decide casar outra vez com outra prima. A primeira mulher já era prima direita. E então agora conheceu uma outra prima direita e ia casar também, que está apaixonado por essa prima direita e quer casar com ela. Mas ele diz que esta é que é realmente prima, a outra não era bem prima. Esta é que é mesmo prima. Mas como é que é mesmo prima? Ele começou a mostrar a árvore genealógica, não, porque são ambas primas direitas. Uma é do ramo do pai e outra da mãe. Filho de uma irmã da mãe. Portanto, exatamente, eu desenhei até a árvore genealógica, era pai, mãe, portanto, filhos, é exatamente a mesma coisa, são tanto prima uma como a outra. Não, a outra é muito mais prima porque é da linha do pai. Porque é filha, irmã do irmão do pai, é mais prima, e portanto daí uma justificação para ele casar com ela. Quem não acha graça é a atual mulher, não é? Que de repente vai ter uma outra lá em casa, uma outra prima, agora, da mesma idade. Mas esta mulher do Khaled, portanto, tem 25 anos, ela se casou com ela muito jovem, já tem 5 filhos, está fechada em casa, não pode sair de casa, nem sequer sabe o que se passa. Eu, a certa altura, queria entrevistar mulheres, quando nós passávamos o dia a entrevistar pessoas, a andar pela cidade, a todas as casas, falar com toda a gente, era o que eu fazia durante todo o dia. Mas era muito difícil entrevistar mulheres, portanto, ele e o amigo motorista, eles eram fantásticos, super profissionais, levavam todos os sítios, todo lado, toda a gente queria falar comigo, como é lógico, as pessoas estavam com grande necessidade e necessitavam de tudo, e não havia ninguém, e eles pensavam que o jornalista era alguém que os podia ajudar. Mas geralmente eram os homens que vinham falar, nunca as mulheres, eu só falava com mulheres com mais de 70 anos ou com menos de 14. Ou viúvas, algumas viúvas por aí. E eu dizia, pá, eu quero falar com mais mulheres, mostra-me mulheres, falar com mulheres. E ele dizia, Mr. Paulo, só quero com as mulheres. Não é mulher, vamos com 90 homens e querem falar com algumas mulheres, é só alguma. É lado sexual. Sim, é isso que dá. Mas mulheres jovens, por exemplo, a tua mulher, as amigas da tua mulher, eu não posso falar com as amigas dela. Amigas? A mulher não tem amigas. Não tem amigas? Não, claro que não, nem muito menos amigos, não é? Mas mesmo amigas não tem, nem ela, nem ninguém, nenhuma mulher da idade dela tem amigas. Ela está em casa, toma conta dos filhos e talvez as mulheres mais velhas tenham amigas, mas as mais jovens não. Quando a idade de ter filhos não têm amigas, nem podia ter. Mas depois lá o convenci, lá fui entrevistar a própria mulher dele. Porque ele não se importava. Ele não se importava que eu falasse com a mulher. Ele não percebia qual era o meu interesse. O que é que eu ia querer falar com uma criatura desinteressante que não tem nada para dizer, não é? Como era a mulher dele. E de facto não tinha, porque quando eu falava com ela não sabia nada do que se passava. Ela estava a viver numa casa que era prestada pelo pai, porque a casa deles ficava do outro lado da rua e estava feita num destroço. Tinha lá uma bomba em cima e estava destruída. Eles próprios estavam lá em casa quando a bomba caiu, portanto, entraram 7 soldados guerrilheiros do Daesh, abrigaram-se lá na casa quando estavam os bombardeamentos. A certa altura disseram-nos para eles saírem da casa, e eles e os filhos todos saíram, e no momento em que saíram caiu uma bomba e matou os Daesh todos. E eles agora estão a ver uma casa do outro lado da rua, portanto, com vista para cá, para o destroço que é a casa deles. E mesmo assim, ela não é capaz de explicar, não sabe nada do que se passava, não sabe quem é o Daesh, não sabe nada. Perguntava-lhe coisas, ela ria-se, não queria responder, olhava para ele, a ver se respondia por ela. Só quando eu lhe perguntei o que é que ela achava da poligamia, aí tinha uma opinião, aí era contra, aí começou a falar e era contra. É uma coisa que dizia respeito a ela diretamente. Bom, mas isso a propósito de eu estar muito interessado sempre nas histórias das mulheres, porque eu acho que nestas zonas são histórias relevantes, são histórias que é impossível contornar isto e esquecer que esta realidade existe, porque é muito presente na vida das pessoas. Mesmo a questão da escravatura, não é? Que para nós é uma coisa completamente enorme. Exato. A escravatura foi o Estado Islâmico. A escravatura sexual decidiu ir buscar esta lei que vinha da Idade Média e estabeleceram como lei o direito à escravatura. Desde que não fossem, tem umas regras muito claras, desde que não fossem muçulmanos, né? Há o direito de ter cristãs, aos cristãos como escravos.
e eles, de facto, fizeram isso e tinham, principalmente aquele povo Yazidi, que é um povo que vive lá na zona, no Kurdistão, mas não é muçulmano, e portanto eles cometeram um genocídio contra esse povo Yazidi, invadiram as suas aldeias, nessa zona onde eles vivem, mataram os homens quase todos, pelo contrário, e as mulheres jovens levaram-nos como escravas, como escravas sexuais, muitas delas. E muitas viviam com as famílias, eles tinham escravas. E isso foi uma coisa que foi implantada como lei e que ninguém, que eu saiba, ninguém protestou. Portanto, aqui toda a população da zona controlada pelo Daesh, as pessoas tinham escravos e essa lei era aceite. E eu entrevistei uma vez uma rapariga Yazidi, que entretanto foi Prémio Nobel da Paz, a Nadia Murad, e ela contou-me que ela foi escrava, foi raptada, portanto viveu em vários... Foi vendida, foi passada de mãos em mãos, foi vendida. Vários homens que a venderam, ou outros, etc. E em todas as casas onde ela esteve, chegou a estar no mercado de escravos, na cidade de Mossul, havia mercados de escravos ao ar livre, em que eles estavam em exposições, as pessoas iam, licitavam, compravam. Durante todo esse período, eu perguntei a certa altura se ela tinha sentido alguma vez apoio de alguém que estivesse do seu lado, que tentasse ajudar, inclusive as mulheres, as próprias mulheres das casas onde ela vivia, eram solidárias com ela. Ela disse-me que não, nunca. As mulheres eram as piores. As mulheres, as próprias esposas do homem que era o seu dono e que abusava dela, não estavam solidárias com ela. Eram os principais que estavam contra ela e do lado dos homens e apoiar essa lei. Portanto, em todo o período de vários anos que ela esteve como escrava, não houve uma única pessoa que se revoltasse, e podia ter feito na rua, em qualquer lado, alguém que se revoltasse, que a ajudasse, que ela acabou por fugir. Mas não foi com a ajuda de ninguém, fugiu com a ajuda de alguém que também queria fugir, com base em interesses, mas não porque alguém, de facto, a quisesse ajudar. Portanto, realmente é verdade que as pessoas aceitaram com uma facilidade incrível esta nova lei da escravatura, como se fosse uma coisa normal. Em relação a esse episódio que te lembras do livro, de facto há uma altura em que eu estou a ver que há uma zona na cidade antiga, perto da mesquita, de Al-Nuri, onde os combates ainda estavam a decorrer, e então os combatentes do exército iraquiano estavam a trazer prisioneiros, portanto, estavam a combater lá e vinham carros com prisioneiros, pessoas que traziam, homens e mulheres, da zona dos combates. E então estavam lá numa casa que eles tinham feito com o quartel-general, daquela polícia especial, estavam a torturar os homens. A torturar, porque o objetivo era eles confessarem que eram do Daesh. Né? Claro que eles, mesmo que não fossem, tinham que confessar, porque eram torturados até confessar. E depois de confessarem, matavam-os. Eu estava a ver aquilo a acontecer, e depois havia um grande caminhão de caixa aberta, onde estavam as mulheres e as crianças, as esposas dos combatentes, que eles estavam a pôr nesse caminhão. Eram todas mulheres jovens, quase todas, com bebés e com crianças, e estavam a pôr no caminhão porque ia ser transportado para um campo de refugiados que há nos arredores da cidade, um campo específico para as mulheres e as famílias do Daesh. E essas mulheres estavam aí e iam ser levadas para esse campo, mas eu sabia que nesse campo estavam a matar muitas dessas mulheres, e algumas nem chegavam ao campo. E há este episódio que eu estou com o meu tradutor, que era muito incompetente, o tradutor com quem eu estava a trabalhar nesta altura. Isto ainda eu não estava com este Calé, foi na primeira incursão na cidade e não estava a trabalhar com ele. Estava com um tradutor que eu tinha trazido de Erbil e que era muito medroso, eu não queria meter sem nada, eu não queria confusões, estava cheio de medo. Eu despedi-o nesse mesmo dia, não é? Mas ele estava a cobrar 300 dólares por dia. Eu quis entrevistar essas mulheres, quis falar com elas. Elas estavam nesse caminhão e iam partir para o campo de refugiados. Eu tive ali um pressentimento que as coisas não iam correr bem com elas. E elas tinham acabado de sair da zona de combates, os maridos tinham sido ou mortos ou presos, e elas estavam ali naquela situação, e eu agora... Mas eu achei que aquilo era preciso, era urgente eu falar com aquelas pessoas, aquelas mulheres, não é? Até porque eram as últimas famílias do Estado Islâmico. E no fundo o meu objetivo em fazer todo este trabalho era contactar o mais próximo possível do Estado Islâmico, saber quem são aquelas pessoas, aquelas famílias, como é que eles pensam, como é que eles decidiram abraçar aquela ideologia, aquelas práticas, tudo mais. Portanto, era isso que me fascinava, que eu queria aproximar-me o mais possível, e por isso é que eu fui fazer este trabalho. Mas aquelas mulheres eu queria mesmo falar com elas. E disse ao meu tradutor que queria falar com elas, mas ele começou a dizer que não queria.
Eu insisti, ele disse que não, para quê, não vale a pena, eles não querem falar, não sei quanto, não recusou-se, não quis. Bom, e a verdade é que eu também depois não insisti mais e o caminhão foi embora. E depois vim a saber, logo, acho que no dia seguinte, que aquele caminhão e as mulheres que tinham ido para esse campo de refugiados nunca chegaram lá, porque o caminhão parou logo no meio do caminho e eles mataram-nas todas. Aqueles guardas que foram com elas já sabiam que era para isso, era para eles nunca chegarem ao campo, porque tinha mulheres a mais, e nesse período soube-se isso, foi noticiado em todo o lado, que houve ali muitas matanças dessas esposas de Daesh nunca chegaram ao campo de refugiados. E isso suscitou depois uma reflexão num capítulo do livro, que é porque que eu, ou seja, eu não sei se é isso que a Luísa se referiu quando eu digo que há momentos em que eu sou honesto, ou pelo menos tento ser comigo próprio, né? Com eu próprio ver o que é que existe em mim, até dos próprios preconceitos que muitas vezes as pessoas têm. Eu interroguei-me porque é que eu não insisti mais, porque é que eu deixei que elas fossem embora sem insistir, sem obrigar o meu tradutor a ir lá para falar comigo. Eu de facto aceitei muito facilmente que elas fossem embora e sem falar com elas. E nunca mais, por favor. E então a minha dúvida é se eu terei feito isto por achar que elas, como provavelmente iam morrer, já não tinham muito a dizer. Já não me interessava muito o que eles tinham para dizer. Que é uma coisa que eu sinto muitas vezes em vários destes conflitos, ou guerras, ou tenho estado, é este sentimento que muitas vezes existe em relação àqueles que vão morrer, aqueles que sabemos que vão morrer, ou que são prisioneiros, que já não têm ou têm vida à frente, já não têm futuro. É como se já não existissem, é como se já tivessem morrido, as pessoas já não falam com eles, já não querem saber o que eles pensam, acham, ou se sofrem, não é? Também já não querem saber. Estes que estavam lá a ser torturados também já não interessava muito se eles estavam a sofrer, porque eles iam ser mortos a seguir, não é? Eles era só preciso de uma questão burocrática, era preciso que eles confessassem, para eles pegarem no papel que ele confessou que era elemento do Daesh e, portanto, executaram por causa disso. E, portanto, o sofrimento deles já não tinha qualquer valor, porque eles iam morrer a seguir. E a minha interrogação, a metafísica era isso, se eu próprio já não falei com elas porque já não lhes dei importância, porque sabia, no fundo, que elas iam morrer. E, portanto, já não insisti muito, porque o testemunho delas provavelmente já não tinha grande valor. Não é? Isso é uma coisa que provavelmente aconteceu comigo também noutras circunstâncias, em algumas guerras em que a pessoa, mesmo inconscientemente, desvaloriza aqueles que já não têm vida, ou que já estão derrotados, ou que já estão prisioneiros, ou que já não têm decisões a tomar, as suas opiniões já não interessam, então nós tendemos a desvalorizar esses. Estavam condenados. Sim, no fundo é isso, é os condenados. Aqueles que estão condenados, no fundo, já não os tratamos. Nós próprios os condenamos, mesmo sem. Mas tu foste lá exatamente quando eles já estavam condenados. Sim, eu fui lá nesta altura porque era a única altura possível, ou seja, é aquele pequeno hiato em que o Estado Islâmico já oficialmente está derrotado, mas ainda está lá. Porque se formos lá agora ao Sul, já não encontramos ninguém no Estado Islâmico. Né? Já foram todos mortos e presos e, portanto, já ninguém está lá. E toda a gente diz que os foram contra, nem não tiveram nada a ver com aquilo, que é mentira, mas já ninguém contará nada do que se passou. E antes não se podia ir, quer dizer, os jornalistas que tentaram aproximar-se do Estado Islâmico foram todos mortos. Né? O Estado Islâmico tinha aquela atividade engraçada que era de decapitar os jornalistas. Né? E, portanto, todos os jornalistas que tentaram aproximar-se foram presos e foram mortos. E depois há os casos de alguns, há uma história que eu também conto aí, que me fascinou muito, que é de um jornalista que foi raptado e depois foi vendido ao Estado Islâmico, um jornalista britânico, e desapareceu durante algum tempo, ninguém soube dele, e de repente começaram a aparecer reportagens dele na internet, feitas em Mossul, precisamente, antes ainda em Raqqa e depois em Mossul. E reportagens em que ele aparentemente estava já do lado do Estado Islâmico. Mas ele tinha uma câmara, ou cameraman, que ia com ele, e ele mostrava os sítios que tinham sido bombardeados, e acusava os americanos de estarem a bombardear e matar as pessoas, e dizendo que os mujahideen não tinham feito nada de mal, e que eram duas pessoas, e eles é que tinham razão, portanto ele já estava do lado deles. E nunca se chegou a perceber se ele fazia aquelas reportagens porque era obrigado, ou porque alguém o obrigou, se calhar sob pena de morte, se não fizesse aquilo, matavam, não é? Ou se ele próprio se converteu de certa maneira, não é? E a certa altura não se consegue perceber
até que ponto é uma coisa e outra, ou era um misto das duas coisas. Houve um documento, desculpe, Sim. houve um documentário relativamente recente, e talvez aí há uns 6 meses, talvez. Sim. Não me recordo se na 2 ou se naquela. Na 5, não sei. Sim, mas sobre estes jornalistas. Sobre esse jornalista, sobre esse caso, exatamente. Sim. Sobre esse caso. E eu agora, quando estava a falar, eu lembrei-me de. Pois. E a E por cima, não sabe o que aconteceu. a ideia que ficou é que ele, por simplesmente, foi uma questão de sobreviver. A ideia com que eu fiquei quando vi a reportagem. Deve ser, quer dizer, até que ponto depois a mente humana é uma coisa que nós nunca percebemos totalmente. Ficou para contar? Yeah. Ficou para contar? Depois não se sabe. Eu acho que ele, não sabe, ele em princípio desapareceu. não, ele nunca mais apareceu, portanto, nesta altura. Provavelmente ele foi. Houve notícia de que ele tinha sido morto, mas Exatamente. depois apareceu, houve alguém, um prisioneiro que fugiu, que disse que o tinha visto num campo de prisioneiros, tinha estado com ele. Mas ele nunca mais apareceu, portanto, provavelmente. Foi uma questão de sobrevivência. Pelo menos É aquilo. difícil ter sobrevivido, deve ter morrido. Agora, aquelas reportagens que estão na net, podemos ir vê-las, são de facto impressionantes, faz muita impressão, porque não se percebe. Claro que ele fez isto por uma questão de sobrevivência, porque não podia ter feito se não fosse assim, não é? E todos os outros jornalistas foram mortos, portanto, por alguma razão o pouparam para ele fazer isto. Agora, até que ponto ele se convenceu a si próprio que ele depois faz aquilo com muita convicção, aparentemente. Sim, eu vi algumas, quer dizer, ele está a fazer um papel. Está a fazer um papel de um jornalista do local, quer dizer. Mas depois usa a linguagem, o método de um É. jornalista normal, um jornalista ocidental. A linguagem, a forma como mostra as coisas, etc. Ao mesmo tempo, está vestido quase de uma forma esfarrapado, descalço. É muito estranho, quer dizer, qual seria o papel dele lá em Mossul, no Estado Islâmico, não é, daquele homem. Mas dá para perceber que, ou seja, para mim isso funcionou muito como uma espécie de símbolo do que é esta impossibilidade de nos aproximarmos do Estado Islâmico. Porque chegamos a um ponto em que não podemos aproximar-nos, ou aproximamos muito e eles matam-nos, ou então aproximamos todos tanto que já somos um deles, que é o caso deste jornalista. Quando ele consegue entrar e estar lá e até fazer reportagens, já não tem os olhos de um jornalista normal, independente, já tem os olhos de alguém do Estado Islâmico. Portanto, de certa forma, converteu-se num deles para poder estar lá. Portanto, eu não queria chegar a esse ponto, ou seja, eu não queria aproximar-me tanto do Estado Islâmico que tivesse. Agora, por acaso, está-me a escapar, não me lembro do nome dele. Não me recordo bem. Mas está aí no livro, está um capítulo em que eu falo dele, precisamente por causa disso. É britânica. É britânico, sim. E ele foi raptado ao mesmo tempo que foram aqueles jornalistas raptados que depois foram Aliás, sim, decapitados. e os outros foram decapitados. Exatamente, Foi o único raptado poupado. nessa mesma altura. E portanto é muito estranho porque é que o pouparam a ele. Portanto, deve ter ali haver um acordo qualquer, ele se calhar teve a inteligência de conseguir propor àqueles líderes do Estado Islâmico um acordo em que ele faria reportagens favoráveis a dizer bem, não sei. Não lhe valeu muito porque ganhou 2 ou 3 anos de vida, não é? Mas acabou por ser morto mesmo, provavelmente. Mas, portanto, a minha decisão de ir naquela altura foi essa, que era a única janela ali de oportunidade. Era um momento em que eu podia estar mais próximo do Estado Islâmico sem ter que ser decapitado ou me converter num deles. Não é? E, portanto, relevou dessa minha imensa curiosidade de perceber quem são aquelas pessoas. E aquilo que, claro, continuei a não perceber, não é? Mas se alguma coisa eu aprendi, se alguma coisa eu fiquei a perceber melhor do que é o Estado Islâmico e aquela ideologia, o radicalismo muçulmano, foi, apesar de tudo, perceber que eles não são tão estranhos como eu pensava. Ou seja, não é tão estranho, não é tão esquisito, não é tão louco aquilo que eles fazem, aquilo que eles fizeram, aquilo que eles, todas as ideias que eles abraçaram. No fundo, percebendo depois melhor as pessoas que estão próximas e as explicações que eles dão, não é muito diferente dos fundamentalistas cristãos ou dos conservadores no Ocidente. No Ocidente, este movimento que existiu e que ainda existe em todo o mundo muçulmano, de radicalização e deste extremo de conservadorismo, de voltar ao passado, é algo que está a existir no Ocidente também. Se virmos, por um lado, é cada vez maior a importância da religião na política, né? A religião misturar-se com a política. E depois o conservadorismo, voltar ao passado, voltar aos Estados autoritários, a abdicarmos da liberdade em nome
dos bons costumes, etc. Esse conservadorismo está a voltar no Ocidente, se vimos o que está acontecendo nos Estados Unidos, em grande parte da Europa, etc. Muitas pessoas votam em partidos extremistas conservadores. Esse é um movimento que tem paralelo, no fundo, existe em paralelo no mundo islâmico e no mundo ocidental. Lá teve este lado mais espetacular para nós, porque nos é mais estranho, todos os seus símbolos são estranhos, mas se pensarmos bem não é muito diferente do que está a acontecer cá. Não é? E portanto, essa semelhança é que nos ajuda a compreender afinal o que são eles, o que é o Estado Islâmico. O que somos nós, o que somos nós, é compreender o que somos nós. O que somos nós, exatamente, sim. Sim, aliás, isso é, digamos, o meu instrumento de trabalho sempre, quando faço este tipo de reportagens ou quando vou para estes sítios, é tentar encontrar nos outros aquilo que está em mim também. Não é? Eu só consigo compreender os outros se encontrar semelhanças comigo próprio, encontrar em mim coisas que no fundo são iguais, também existem em mim. Que no fundo que é aquilo que é universal em todos. E encontro sempre mais que... E aqui era a experiência mais radical, porque de facto se pensarmos em alguém que é radicalmente diferente de nós, em termos culturais, civilizacionais, valores, etc., é difícil encontrar alguém mais diferente do que o Daesh. Mas ainda assim não é tão diferente assim. Se calhar nós faríamos o mesmo nas mesmas circunstâncias, não sei. Já fizemos? Sim. Eu gostava de fazer uma pergunta. Quando foi a invasão do Iraque, houve uma série de jornalistas que foram, juntamente com as tropas invasoras, eram os chamados embedded. Eu fui com os americanos. Não embedded, mas foi um embedded informal. Era em relação aos jornalistas, a esses que foram nessa, se eles foram com a sensação que aquilo era uma coisa que os protegia de alguma forma, ou se foi alguma lavagem cerebral prévia para os preparar para aquilo que o exército americano queria que fosse relatar, que fosse divulgar. Não foi, quer dizer, os americanos inventaram essa coisa do jornalismo embedded nessa altura. Por oposição ao que tinha acontecido na guerra anterior, em 91, que os jornalistas não puderam ir, não é? Havia aquela famosa sala de imprensa do Pentágono, faziam um briefing todos os dias a dizer o que estava a passar e os jornalistas acreditaram. Não é? Foi quando eles inventaram aquela expressão dos bombardeamentos cirúrgicos. Só depois é que se percebeu que os cirúrgicos morriam crianças, aquilo era pelo menos cirúrgico. Mas os jornalistas não puderam estar. E então na guerra de 2003, as grandes cadeias de televisão americanas disseram: não, nós cobrimos esta guerra, mas queremos estar lá, na guerra em direto. E então veio um acordo com as autoridades americanas, concordaram então que podiam ir os jornalistas com as próprias forças embedded. Isto significa que os jornalistas vão integrados mesmo nas unidades militares e vão para a linha da frente e vão para morrer se for preciso, como muitos morreram. Estão mesmo nos locais e podem contar tudo o que se passa em direto. Com algumas condições. As condições para ser jornalista embedded é que não podem escrever depois ou mostrar tudo o que querem. Tem algumas limitações. Mas as limitações eram basicamente, ou pelo menos teoricamente, razoáveis. Não se podia contar dizer o sítio onde estávamos, por exemplo, coisas em relação à situação geográfica, por uma razão óbvia, por uma questão de segurança de todos. Se o inimigo sabia que nós estávamos ali, bombardeávamos no dia seguinte. E também não podíamos contar quais eram os planos para o dia seguinte. Né? Se assistimos a uma reunião dos comandantes que vamos atacar o sítio tal, nós não podíamos escrever isso, e o inimigo sabia. Eram coisas destes gestos, estas as limitações. E também não se podia depois, claro, mostrar imagens dos soldados mortos, também havia essas limitações. Tudo limitações razoáveis. Não eram coisas que qualquer um podia... Aliás, se não fossem, muitos jornalistas não aceitariam ter feito isso, ir como jornalista embedded. Eu fui como embedded, mas informalmente. Eu, claro que também me inscrevi para ser embedded, mandei lá a minha carta para o Pentágono, até hoje nunca me responderam. Não é? Portanto, não me aceitaram, ou como não aceitaram, aquilo, em todo o mundo houve 500 jornalistas que foram, 400 eram americanos, houve 100 do resto do mundo, todos escolhidos a ver, não houve um português que tivesse sido como jornalista embedded. Mas eu fui lá para o Kuwait, a certa altura havia um guarda fronteiriço bêbado e consegui passar para o lado do Iraque. Lá andei no Iraque e depois conseguimos juntar a uma força americana e a outra. Ou seja, embedei-me com eles, mas sem haver esta regra. Portanto, não tinha regra nenhuma. Os próprios comandantes que me tinham ouvido falar que havia esta coisa do embedded disseram que sim, que eu podia andar com eles, mas depois não tinha cumprido estas regras. A única regra que tinha é que
não podia usar o telefone satélite, porque eles diziam que interferia com as comunicações, não sei o quê. E eu tinha que usar porque era a única forma de comunicar. Então, todos os dias tinha que usar às escondidas, que depois aquilo, claro, o computador avariou por causa das tempestades de areia, né? Deixaram de funcionar o F, depois o R, depois toda a teclada deixou de funcionar, e portanto todos os dias eu tinha que ditar um texto para o Jornal Público por telefone satélite, às escondidas das forças americanas em geral. Não era fácil. Mas não tive umas limitações além dessa. Mas mesmo os jornalistas que estavam embedded, mesmo oficialmente, não tiveram nenhuma lavagem ao cérebro, nenhuma limitação. Isso não é verdade. Eu posso testemunhar que não é. Eu não estou a afirmar, estava apenas a perguntar. Pois, agora, se alguns deles já têm eles próprios a cabeça feita ou já estão com uma visão já muito orientada pela visão americana ou não, provavelmente, não é? Mas, e alguns deles que foram para as zonas mesmo da frente, foram obrigados a ter algum treino militar. Foi a única coisa que era obrigatório. Mas lavagem ao cérebro, não. Nem o jornalismo americano tem isso. O jornalismo americano é o jornalismo mais livre que existe. Podemos dizer muito mal, são uns crápulos do pior que há, mas em todo o resto do mundo é pior. É a única coisa que eu posso dizer. Se há jornalismo, tomar o jornalismo português, ser como é o jornalismo do New York Times, não é? Não há melhores padrões de independência, etc. Não é perfeito, mas em todo o resto do mundo é pior, isso posso garantir. Portanto, não há esse tipo de lavagem ao cérebro dos jornalistas. Isso é uma coisa que eu pensei que não existe. Esses jornalistas tinham sido ali exatamente escolhidos a dedo. Não foi assim. Eram jornalistas bons dos grandes jornais e que. Muito bem. Só uma nota. Quando nós escolhemos as pessoas, ou permitimos, apesar de serem dos principais ramos, das principais cadeias, e escolhemos onde eles vão e sabemos que tipo de atividades e que tipo de combate é que a partir deles vão ver, já há um viés gigantesco para isso. Não é? Escolher os sítios onde eles podem estar? Não, ou seja, eu não era assim. pego um jornalista e meto-me numa unidade de combate, que sei exatamente para onde é que essa unidade de combate vai e a partir de que tipo de inimigos e situações vai enfrentar. Sim. Por exemplo, só utilizando um exemplo rápido, vamos supor que ponho numa zona em que eu à partida tenho uma grande porcentagem de ganhar todos os conflitos. Eu sei que narrativa é que essas pessoas vão passar daquele conflito. Eu não estou... Há uma coisa que é verdade, que acontece em todo o jornalismo de guerra, que é, quando nós estamos como repórter numa situação de conflito, não conseguimos estar dos dois lados ao mesmo tempo. Estamos com um, e também não podemos estar lá como observador no meio do tiroteio, não é? Estamos sempre com alguém. No caso da guerra do Iraque, os jornalistas estavam todos com os americanos, porque os iraquianos não aceitaram os jornalistas em Bedr. Quando muitos estavam, os jornalistas em Bagdade, até eles serem destruídos. E alguns estavam e continuaram lá, não é? Ficaram durante a guerra e continuaram. Alguns jornalistas portugueses. Aliás, quando eu cheguei a Bagdade, com os americanos, já lá estava o Carlos Fino, uma série de jornalistas. Aliás, acabou de ser morto um jornalista no hotel onde eu fiquei, no hotel Palestina. Houve um tanque americano que disparou contra o hotel dos jornalistas. E eu ficou frio. Quando eu cheguei, estava lá o corpo ainda, um jornalista italiano que morreu aí. Houve um espanhol e um italiano, não sei se um morreu que ficou gravemente ferido, não me lembro. Foi no dia em que eu cheguei. Portanto, os jornalistas estão com um dos lados e não dá para ir a correr ao inimigo. Espera aí que eu vou ali falar com o inimigo e já volto para ter as opiniões dos dois. Não dá para fazer isso. E portanto, é normal que a pessoa ganhe alguma empatia com as pessoas com quem está. Empatia até humana, né? Quer dizer, as pessoas estão ali a sofrer baixas ou a morrer ou a sofrer perigos, nós estamos com eles na mesma situação, é normal que se crie uma empatia com aquelas pessoas. E, em consequência, com as suas causas e com aquilo que eles estão a lutar. Isso pode acontecer e acontece muitas vezes. Né? E o ideal é que o mesmo jornal tenha um enviado num lado e um enviado no outro. Isso acontece algumas vezes. Eu estive em alguns conflitos com o Jornal Público em que de facto acontecia isso. Havia um outro enviado especial com o inimigo, com o outro lado, por exemplo na Líbia, isso aconteceu. No Público não, havia outros jornalistas portugueses que estavam com as forças do Gaddafi e eu estava com os rebeldes. Né? E eu telefonava para eles e falávamos e encontrávamos às vezes quase na mesma cidade. Né? A cidade era conquistada por uns, lá íamos nós, primeiro não voltava e eles entravam nos outros. Mas nunca ao mesmo tempo. Isso aí há um viés, pode haver, por causa disso. Não é? Agora, de resto, isso eu não percebo o que é. A pessoa saber que vai para lá e eles vão ganhar e, portanto, já estou a falar deles. Eu não estou a perguntar. Essa é uma reflexão, ou seja, que nós quando construímos uma narrativa, seja num livro,
Sim. ou quando planeamos uma guerra de informação, como claramente foi o que os Estados Unidos fizeram, Sim. especialmente utilizando Cunhães esse termo, não é? É natural que eles sabem o que é que têm mais a ganhar com isso do que a perder, porque senão podiam ter feito como na guerra anterior e não Pois, deixavam ter. na guerra anterior acharam o contrário, não? Ou seja, aqui foram um bocado obrigados a fazer isto. Acha? Claro que sim. Eu sei porque eu assisti, acompanhei como é que foi este processo. Foram as grandes agências noticiosas, canais de televisão, que têm muita força nos Estados Unidos, são um lobby poderosíssimo, não é? O mais poderoso provavelmente de todos, que disseram ao governo, não, nós aceitamos, no fundo aceitamos fazer o vosso jogo, informar sobre a guerra e informar tem muito a ver com alguns heróis americanos nos salvar e alinharam nisso. Isso é outra coisa, ou seja, depois da campanha de desinformação ou de criar um consentimento da opinião pública é uma coisa tão forte que os média não têm outro remédio, muitas vezes, senão alinhar nisso. Que é o que agora estamos a assistir com o Irão, por exemplo. Eu acho que eu estou a reviver os tempos dessa altura, do Iraque. Exatamente, na altura, os motivos que levaram os americanos à guerra foram completamente idiotas, não é? E completamente absurdos, ninguém acreditava neles, que era que o Saddam Hussein era aliado dos terroristas islâmicos e que tinha arma de destruição maciça. E não era verdade, nem uma coisa nem outra. Aliás, há um episódio que eu sei contei na minha crónica da rádio esta semana, contei isso, a propósito do Irão, que é, durante a guerra do Iraque, portanto, a narrativa oficial é que o Saddam Hussein tinha armas químicas e biológicas, podia usar a qualquer momento. Então todos os militares levavam aqueles fatos anti-armamento químico e biológico, aqueles fatos tipo astronauta, brancos, cabeça aos pés, com capacete e tudo mais. E toda a gente tinha isso, os jornalistas também. Todos menos eu, né? Porque eu não tinha dinheiro para comprar um fato desses, nem o público que nunca me ajudou em nada. E então eu não tinha fato nenhum. E eu na altura ia alugámos um jeep a meios com a SIC, a Cândida Pinto, e ele, a Cândida Pinto e o seu cameraman também tinham um fato desses. Então de vez em quando havia o alarme de ataque químico. Tocavam as buzinas, alarme de ataque químico. Toda a gente corria a vestir os fatos, punho, aquelas coisas, os militares todos, e os jornalistas também lá, a Cândida Pinto, punho, e eu não tinha nada, ficava. E daí com eles, juntavam-se todos lá no centro da base, todos com os fatos, e eu também ia, não é? Mas com a minha t-shirt sem fato. Mas todos olhavam para mim e tal, não porque tivessem pena de mim, mas porque eu era um teste, não é? Se eu não morria, era por canais. Eram os pássaros que caem, e não havia pássaros, era eu, eles olhavam para mim e eu estava bem de saúde. Claro que toda a gente sabia que não havia uma destruição química. Mas, por exemplo, não vestiam todos o fato, não é? E olhavam para mim e eu, estava a ver, pá, como eu não morria, não é? Mas, de facto, não havia, não é? Eu ia fazer uma pergunta, não sei se devia continuar com uma narrativa. Temos assim muito tempo. Sim, que era só, eu acho que a maior parte das pessoas não faz a mínima ideia do que é o dia-a-dia de um repórter em situação de guerra. Isso, se nos podia explicar um pouquinho mais como é a sua rotina, se tem algumas coisas que claramente têm de fazer em todos esses conflitos. Já agora associado a isto, se ao fim de andares em N conflitos, N palcos de guerra, se não chega a uma altura em que eu já não consigo ver mais mortes ou mais sangue, assim, ou fica viciado e eu quero ver o próximo. Sim, sim. Em relação à primeira pergunta, as guerras são muito diferentes umas das outras, não é? Portanto, não há estes... Quando a pessoa está em Bélias, e a mim só me aconteceu estar, apesar de não ser mesmo oficialmente em Bélias, mas na prática estava, como no Iraque, estava realmente com as forças americanas. Estava com eles e eles tomavam conta de nós, não é? Nós lá íamos com eles e, portanto, eles protegíamos, dávamos comida. Era a comida do exército, que é aqueles pacotinhos assim, fantásticos, basta juntar água, tem todos os pratos, vegetariano e tudo, não é? E a pessoa junta a água e aquilo faz automaticamente e tem, a pessoa come a comida é boa, vários pratos, feijoada, não sei o quê, tudo muito, variedade. Portanto, água e comida eles davam, dormíamos nas tendas deles, portanto, estávamos mesmo, na prática, em bed. Aí é uma situação muito específica e nós cumprimos todos os rituais deles, não é? Nós estamos como se fôssemos parte do exército. Só a única coisa que não temos é fardas nem armas, não é? Não vamos combater, estamos ali contra a missão, mas de resto temos as refeições, temos o mesmo sítio, estamos com eles, não temos tudo o que eles têm. Por exemplo, uma coisa engraçada que acontecia no Iraque é que a certa altura eu estava com uma unidade dos chamados engenheiros de combate, os combat engineers, que é uma unidade cuja função é construir coisas
pontes, autoestradas, pistas de aviação, etc., nas zonas de combate, para depois, eles geralmente vão, são assim, caravanas de centenas de caminhões, de caterpillars, de betoneiras, toda a espécie de maquinaria para construir, de facto, pontes e estradas, vão em caravana para zonas geralmente ainda controladas pelo inimigo, para construírem então pistas de aviação ou autoestradas, para depois os combates poderem dar condições nesses sítios, né? Como autoestrada, etc. Mas vão antes, enquanto a zona ainda não está conquistada. A certa altura, nós estávamos com o nosso jeepzito alugado no Kuwait, depois nunca chegámos a entregar, mas pronto, coisa que acontece. Íamos atrás deles, no meio da caravana. Só que eles, para não serem detectados, viajavam durante a noite. Não é esta opção, né? Durante a noite estavam todos quietinhos, durante a noite a caravana inteira a viajar, escuridão do deserto, né? Escuridão total. E eles, claro, iam todos com os seus óculos de visão noturna, que são fantásticos, eu experimentei, aquilo vê-se como se fosse de dia, é incrível. Todos com os seus óculos, mas não têm os óculos para nós, não há óculos suplentes. E portanto, nós não tínhamos, né? Ora, imagina o que é nós íamos com um jeep pelas alta velocidade pelo deserto com os seus óculos e nós sem vermos nada, né? Temos que ir atrás deles. Claro que se eles trabalham, o risco de chocarmos contra eles, de despistarmos era imenso. Essas são das piores coisas. Às vezes a pessoa pensa que o perigo é os tiros, não é? São estas pequenas coisas que acontecem. Portanto, tínhamos algumas desvantagens, mas o resto estávamos, o dia a dia era as rotinas do exército americano, estávamos com eles. Né? Já em outros sítios, sei lá, na Líbia estava com os rebeldes era a coisa mais caótica. Os rebeldes eram civis que tinham roubado armas nos quartéis, não é? E portanto eles nem sequer sabiam mexer nas armas. Ainda há bocado não sei quem estava hoje a falar de uma antiaérea, não passa os aviões. E eles roubavam antiaéreas e então os aviões do Gaddafi passavam a bombardear e eles estavam a acertar antiaéreas, que só, nunca acertaram, só por acaso é que podiam acertar no avião. Uma vez acertaram num, quando eu estava lá acertaram num, foi da festa, um caiu, ainda mandou lá, foi de coisa horrível. Mas foi por acaso. Outros tinham metralhadoras Kalashnikov e quando passavam um avião, tudo a disparar. Aquilo não tem alcance para atingir um avião, mas eles não sabiam, gastavam munições com todas. Grande parte dos feridos, ou havia estudos que diziam isto, a maior parte dos feridos no lado dos rebeldes era o chamado fogo amigo, eram eles que se matavam uns aos outros, sem querer, como sabe. Portanto, imagina aí o dia-a-dia de um jornalista é completamente diferente com estes malucos do que é. Na Líbia ficámos em. Não, agora podia passar a hora de contar a história de como é que é o dia-a-dia dos jornalistas. Ficámos numa casa. Chegámos a Brega, uma cidade que ficava lá perto da linha da frente, e nada procurando, olhar um sítio onde pudéssemos ficar a dormir, e alguém depois nos levou levou alguém, que disse que sabia alguém que nos emprestar a casa. E era uma casa de facto fantástica, eu era visita à beira-mar, e então uma casa grande, que podíamos ficar lá e emprestou-nos a casa. E ficámos então a viver nessa casa. Aí estávamos, era eu, mais um jornalista alemão, um fotógrafo brasileiro, e o português João Pinas, o fotógrafo João Pinas estava comigo. Ficámos nessa casa a viver. E depois essa casa ficou no nosso quartel-general ali na Líbia, depois íamos para vários sítios, mas estávamos a Brega, a nossa casa. E depois todos os jornalistas que, entretanto, internacionais, que passavam pela Líbia, ficaram na nossa casa. Chegaram a estar 15 jornalistas lá todos a viver. Entre os quais aquele grupo do New York Times, da Lindsay e Adario, que depois foram raptados pelas forças do Gaddafi. Que ela, aliás, tem um livro fantástico. Essa Lindsay e Adario escreveu um livro que conta tudo isso. E foi traduzido agora em português, chama-se Isto é o que eu faço, e Sido Adario, que é sobre a vida dela como repórter. Nós pensámos que aquela pessoa que nos emprestou a casa era a casa dele, que nos emprestou. Então estavam lá depois os filhos deles, todos armados, com Kalashnikovs, que eles estavam a combater também. E quando um dia à noite, assim, numa grande conversa de entusiasmo, começaram a disparar e a destruir o teto todo da casa, é que nós percebemos que a casa não era deles, né? Senão não estariam a fazer isso. A casa também já roubada por eles. Bom, e depois fomos expulsos da casa, porque houve um episódio, porque o filho do dono que nos emprestou a casa era o nosso condutor, e de repente, quando chegou a CNN, começou a fazer inflacionar os preços dos condutores, eles começaram a pedir $500 por dia, nós não pagámos, ele foi fazer queixa ao pai, que chegou lá e começou-nos a pedir dinheiro pela casa, houve lá esse fotógrafo brasileiro que começou a discutir com o pai, começou aquilo a quase chegar a vias de facto, o filho e os amigos chegaram todos com a Kalashnikovs e queriam nos matar a todos. Foi, pá, é assim, dia a dia não importa, portanto, pode ser muito variado, não é? Só quanto à questão dos. Se a pessoa se farta das guerras. Farta ou vicia? O vicia, sim. Há muito, nestas situações, e eu que estive em muitas guerras durante estes anos todos seguidos, há personagens que eu encontrei em todas as guerras.
Alguns são jornalistas, que são mesmo repórteres de guerra, coisa que eu não sou, não é? Eu faço isto, mas a maior parte do meu trabalho, do meu tempo, não estou em guerras todo o tempo. Nem em Portugal há ninguém que faça isso. Mas há muitos repórteres internacionais que são mesmo repórteres de guerra e só fazem isso. E encontros em todas as guerras, lá estão eles, não é? Mas depois também há muitos personagens que eu encontro que não são propriamente jornalistas, não é? Às vezes são, ou seja, há uma guerra em que eles são jornalistas, na guerra seguinte já não são, já são, trabalham numa ONG, não sei quanto, depois na outra são ativistas, não sei o quê, e de vez em quando são espiões, já não sei se na Líbia, por exemplo, havia lá uma rapariga que estava lá, sempre connosco, um fotógrafo, depois que alguém me disse, cuidado que ela era um assado, não é? Essa é dos serviços secretos israelitas. Ela estava disfarçada de jornalista, mas lá a gente sabia, e avisaram-se uns aos outros, então há sempre espiões também infiltrados no meio dos jornalistas. E há pessoas que arranjam maneira de ir para as guerras sempre, e é o emprego que arranjam, ou é um ONG, ou é um jornalista de um site qualquer, ou qualquer coisa, porque são viciados e não conseguem viver e escolher. Vais começar, não, eu não consigo estar muito tempo lá na minha casa sem ir para um conflito, porque a adrenalina e aquela tensão vicia, precisam disso. E esses são perigosíssimos, são as pessoas mais perigosas que existem, mesmo para os jornalistas, são esses. Se a pessoa sente um cansaço, sim. Porque arriscam a vida, levam-nos para sítios perigosos, não têm critérios éticos jornalistas. Muito cedo, pá. Põem as pessoas. Infelizmente o Paulo tem que se ir embora às 11. Foi isso o ponto prévio, não é? Tem mesmo estado no aeroporto. Posso ainda fazer uma pergunta? Sim, claro. Muito rapidinho, não é? Não, há a tese comum de que grande parte das forças do Daesh vêm do sistema burocrático ou político do Iraque. Sim. É isso verdade? É verdade. Sim, isso é verdade. É uma coisa que se sabe, são as pessoas concretas, sim, os comandantes do Daesh. Grande parte deles, quer dizer, sabe-se que grande parte daquelas pessoas foram. Tudo isto foi criado pelos americanos. Ou seja, eles lá nestes países, no Iraque, dizem que foram os americanos que criaram o Daesh. Isto é aquelas teorias da conspiração que existem nestes sítios. Ou pessoas que me disseram que viram, no meio dos combates, helicópteros americanos a aterrar para salvar os combatentes do Daesh e levá-los para Washington. Eu isto não acredito, isto são coisas inventadas. Eles criaram-nos sim, mas de uma maneira indireta. Ou seja, o Daesh surgiu no Iraque. Lá está, precisamente aquela guerra que nós fizemos para, com aquela coisa anti-armas químicas para combater o Saddam, que era aliado dos terroristas islâmicos, que não era, mas agora sim, agora o Iraque é o sítio que criou todos os terroristas, e foram o Daesh que nasceu lá. Estes radicais do Daesh foram todos criados, ou seja, nasceram nas prisões americanas. As prisões foram verdadeiras escolas de terrorismo, em que as pessoas foram para lá e era de forma simples e fácil de estarem juntos, se organizarem, quando se foi a tomada uns aos outros. Sim. Já depois da conquista do Iraque, as prisões americanas, como Abu Ghraib, e depois essas prisões todas, onde os americanos meteram todos os terroristas islâmicos e os do regime, os do Partido Baas e os amigos do Saddam, do exército e tudo mais. Todos juntos ali. E então uns endoctrinaram-se uns aos outros e os antigos generais e oficiais do exército do Saddam Hussein viram ali uma oportunidade de combater os xiitas que entretanto estão no poder no Iraque, não é? Eles são todos sunitas. Sim. O governo passou a ser xiita, porque são a maioria elegeram um governo, passou a discriminar os sunitas, portanto virou-se ao contrário, que eles que eram discriminados antes, passaram a ser oprimidos. E portanto, para aqueles generais, converter-se ao Daesh entre ser o general do Saddam ou ser o general do Daesh não fazia grande diferença. E era, no fundo, para eles significa ser sunitas combater os xiitas. Portanto, grande parte dos quadros do Daesh são antigos generais do partido base do Saddam. Isso é verdade. Ou seja, no fundo, foram os americanos sim que criaram o Daesh com a invasão do Iraque. Infelizmente, não. Mais? Muito obrigado. Tu como coordenador do UAL deves precaver já essa situação, pá, deves arranjar maneira de convidar-nos aqui. Porque há aqui muita matéria. Porque isto ficamos com água na boca, não é? Entretanto, aí uma coisinha dessas. Tira uma rifa? Nós sorteamos sempre um dos livros para alguém que não pertence à direção, não é? Portanto, 95
Quem Eu vou responder lá. Olha, Se para queixar que não calha nada. Eu não sei o que é que ganha, se é uma coisa boa ou má, mas É um livro. Pronto, portanto, quem quiser livros do Paulo, suponho que dá tempo de aula. 5 minutos. Mas desculpa ter sido de facto, não posso mesmo evitar, tenho que ir ao aeroporto. Infelizmente. Portanto,